Olá, hoje é quinta-feira, dia 30 de março de 2023. E a grande notícia é que enfim saiu aí a regra fiscal do PT de Lula, do PT de Fernando Haddad, não tanto do PT de Gleisi, a presidente. Este é o assunto principal de um dia, que tem também a volta de Bolsonaro, que foi ofuscada por essa nova política de teto de gastos do PT, e outros assuntos queimando, né, o noticiário aí, como, por exemplo, os partidos de apoio ao Lula, os partidos de esquerda, pedindo que os acordos de leniência de corrupção sejam anulados, né? Além disso, a maioria que foi encontrada lá no Supremo Tribunal Federal para acabar com uma injustiça que determina que uma pessoa com um diploma de curso universitário tenha direito a um privilégio de uma cela isolada no inferno prisional brasileiro. Antes de conversar sobre isso tudo, eu queria agradecer muito a você que continua me seguindo aqui ao longo desta semana, comentando meus comentários no canal do YouTube, e peço que continue assim e que também leve seus amigos a colocarem esses comentários nas suas redes sociais, porque aqui você não encontra um cronista imparcial. Não, eu sou parcial, eu sou do seu lado, do lado do cidadão, do lado do Brasil real. O que eu sou é independente, não tem governo, não tem oposição, não sou de esquerda, não sou de direita. Mas vamos lá. Olha, falou-se muito, começo era a discussão em torno do teto de gastos, mas aí o pessoal do PT, que houve muito marqueteiro, mudou para arcabouço fiscal. Aí vem o Fred Navarro, meu amigo da turma da bodega do Twitter, e diz que arcabouço fiscal que nada, é calabouço fiscal, é um presídio, só a classe média frequenta esse presídio do calabouço fiscal de todos os governos da direita e da esquerda no Brasil. Só a classe média paga impostos. Empresas e ricaços pagam caro a profissionais para bolar a chamada contabilidade criativa, que evita o pagamento de impostos, principalmente do imposto de renda. É verdade que pouca gente paga impostos no Brasil, como o Haddad está dizendo, e o pessoal do PT também. Agora, o problema é o seguinte: quem não paga são os ricaços, são as empresas. Os pobres não pagam também porque não tem com que pagar, estão morrendo de fome, mas a classe média, da baixa até a média média e a média alta, essa banca tudo o que o governo gasta no Brasil. Os amigos dos reizinhos, que têm fortunas incalculáveis, esses têm direito a mais do que desconto de imposto, têm direito a verdadeiros paraísos, né? Recebem contribuições para que possam continuar elegendo deputados, presidentes, governadores, prefeitos, né? Segundo o Meval Pereira, presidente da Academia Brasileira de Letras e comentarista do Globo e da TV Globo e da TV Globo News, escreveu no seu blog que a ideia do arcabouço fiscal é boa. A aparência geral que rege o projeto do arcabouço fiscal é boa. Ele escreveu: se o governo conseguir tomar medidas que façam realmente o déficit caminhar para superávit nos 2 anos próximos, é muito bom. O problema são os detalhes. Volta a obrigação de saúde e educação receberem verbas determinadas, 18% da receita, alguma coisa assim. Isso é imutável. O Felipe Salles, eu escolhi o Felipe Salles entre vários economistas importantes que estão elogiando, dizendo que está cedo demais para fazer esse anúncio e tal. Mas o Felipe Salles, um deles,
falou que zerar o déficit primário do governo federal em 2024 e obter um superávit de 1% do PIB em 2026 são resultados que, caso alcançados, seriam um passo relevante na direção de estabilizar a dívida do governo, ou seja, elogiou. A Eliane Cantanhede acha que a notícia do calabouço fiscal, segundo o Fred, reduziu o interesse na chegada do Bolsonaro. Então, por falar nisso, calabouço para ele, tá certo? Pois é, por quê? Pelo seguinte, Bolsonaro chegou ao Brasil depois de 89 dias na Flórida, sem o estardalhaço que se esperava, apesar da confusão que teve no avião onde ele estava. E reconheceu, ao pousar no aeroporto de Brasília, que as joias sauditas, calculadas em 16 milhões de reais de custo, eram para Michele. Ele disse que o casal soube pela imprensa, mas é de amargar, né? Quer dizer, como é que um cara que foi presidente da República pensa que nós somos bobos a ponto de acreditar numa mentira dessa? Eu me lembrei de uma música de meu amigo querido Luiz Gonzaga. Que mentira, que lorota boa. É um sucesso de Luiz Gonzaga que o Silvio Santos aproveita quase sempre nos seus programas. Pelo menos aproveitava, né? E gosta de repetir. O Bolsonaro ignorou os crimes nas joias e disse que foram presentes de um sheik que tem 3 mulheres. Ele deve invejar o sheik, né? Mas fazer o quê? Ele também teve 3, né? Uma de cada vez, tá certo? Não contou o que Michele pode ter feito para merecer tanta generosidade do árabe, né? Pois bem, agora vamos às realidades da vida. Diárias da equipe dos 7 assessores de Bolsonaro nos Estados Unidos custaram R$ 530 a União por dia, 3.700 para a equipe inteira, né? Aí você multiplica 3.700 por 60 dias, por 90 dias, aí você vê que coisa maravilhosa, né, que é ter sido presidente da República e ter sido escorraçado pelo eleitor na eleição, né? Os jornais deram a notícia de que o Lula escalou Alexandre Padilha para falar do retorno de Bolsonaro e Alexandre disse que ele flopou. Flopou é um neologismo, não existe na língua portuguesa, não é dicionarizado, mas é um flopou do verbo flop, do inglês, que significa fracassar. Quer dizer, eu não sei se fracassou, né? Foi abaixo do esperado, mas pelo que eu ando sondando por aí, o Bolsonaro ainda tem muitos fervorosos aderentes, né? Talvez o pessoal do Lula não esteja sondando muito bem essa realidade, não. Mas a declaração que mais me chocou e me alegrou foi a do general Santos Cruz. O título da notícia no jornal é: Bolsonaro Fujão tenta mais um embuste, explorar 31 de março. Bom, é uma boa lembrança que o general fez, né? Porque o 31 de março é sexta-feira, que quer dizer amanhã, né? E aí eu quero chamar a sua atenção, é o seguinte: eu vou passar o dia todo esperando as ordens do dia dos comandantes militares, porque mesmo na época da democracia, do amor, todo dia 31 de março os comandantes militares comemoravam um golpe que tirou um presidente constitucionalmente eleito da presidência e colocou um general no lugar, e eu acho que isso aí trai a Constituição, porque a Constituição se pretende de uma república democrática. Eu estou à espera para saber, né? De qualquer maneira, o que a Eliane falou, né? Ilimitada e ofuscada pela regra fiscal, a volta de Bolsonaro não foi a patriótica, nem muda nada. A volta de Bolsonaro foi um tiro na água, né? Pelo menos isso. Olha, como eu anunciei aqui no começo, o PSOL, PCdoB e Solidariedade, partidos da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal para suspender as indenizações e multas impostas em todos os acordos de leniência celebrados entre o Estado e empresas investigadas durante a Operação Lava Jato. Aí já é demais, né? Se elegeram o Lula, mas eles querem que seja devolvido o dinheiro que eles confessam, que as empresas confessaram ter roubado da Petrobras, ou seja, de nosso bolso, é devolver, porque a Lava Jato... Olha, se o cara devolveu, ele reconhece o crime. Por exemplo,
o tal do Rodrigo Tacla Duran, que é o grande inimigo do Moro no momento. Réu confesso e teve que devolver. Agora o Tacla Duran deve estar atrás disso aí, né? O objetivo da ação, segundo o texto dos advogados, como o Tacla Duran, é reconhecer que os acordos foram pactuados em situação de extrema anormalidade político-jurídico-institucional. Mentira! Mediante situação de coerção e, portanto, sob um estado de coisas inconstitucional. Mentira! A ação ainda diz que o Ministério Público Federal, de forma inconstitucional, chama para si todos os acordos de leniência. A pessoa não assina um acordo de leniência sem reconhecer a causa do acordo. Olha, isso dá até vontade de sabe, sair da fronteira aqui e ir embora. Bom, quase uma semana depois que o adolescente de 13 anos foi apreendido por planejar um ataque numa escola no centro do Rio, o governador Cláudio Castro anunciou, na manhã desta quinta-feira, uma série de medidas de segurança para as escolas públicas e privadas. O assunto também foi motivado pelo ataque feito por um adolescente de 13 anos a uma escola estadual de São Paulo na última segunda-feira e uma tentativa de ataque com faca numa escola na Gávea, na zona sul do Rio, na última terça-feira. Entre as medidas apresentadas estão a criação de um aplicativo com botão de pânico e treinamento para professores em caso de ataque. O Cláudio Castro está sendo mais realista do que o Tarcísio de Freitas, que está falando em policial armado na calçada da escola. Né? Os ministros Dias Toffoli, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, como anunciei aqui no começo, assim como as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, acompanharam o entendimento do relator, 6 votos, né? Ou seja, maioria, Alexandre de Moraes, de que o benefício de diplomado em ensino superior ter direito a cela especial é inconstitucional por ferir o preceito da isonomia, ou seja, é privilégio, é isso aí. Atenta contra a democracia, a igualdade, a isonomia dos direitos. Bom, há também uma notícia de que ataques a jornalistas cresceram 23% em 2022, parte ocorrida com a família Bolsonaro. Paulo Pimenta e Pedro Cardoso mostraram na CNN, eu comentei isto aqui no vídeo de ontem, que o costume não se alterou no governo petista quando agrediram a apresentadora Raquel Landim na presença do seu colega Felipe Moura Brasil, da CNN, tá certo? É bom que eles entrem na linha, né, contra o machismo. Olha, eu convido você para ver e ouvir a entrevista, Neumann Entrevista com Roque Cittadini, decano do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ex-advogado de Ulisses Guimarães e de Orestes Quércia, falando sobre um relatório que ele fez lá para o tribunal sobre as prisões de São Paulo. E ele diz o seguinte: não é fácil ter trabalho nos presídios, pois o trabalho não é para enriquecer o preso, mas para ressocializá-lo. O meu sogro, Alexandre Tabajara, é um fã do João Pessoa e, ao contrário do Roque, acha que um dos grandes feitos de João Pessoa, quando governou nosso estado, a Paraíba, foi colocar os presos para trabalhar e pagar por isso. No Dois Dedos de Prosa, que está circulando aqui no canal desde domingo, com Almir Pazianotto, ex-ministro do Trabalho e ex-presidente do Superior Tribunal do Trabalho, e também ex-advogado do Sindicato dos Metalúrgicos São Bernardo do Campo e Diadema, hoje do ABC, que foi presidido pelo Lula, disse que o Arthur Lira é quem manda no Brasil, né? Ou seja, o grande chefe político desse país é um deputado inexpressivo de um pequeno estado. Pois não é que é mesmo? É isso aí, com isso eu digo, em pé